Até que ponto se deve confiar? Conheçam Jessica Muhlenberg. Ela era uma menina de 13 anos que nasceu em Eau Claire, Wisconsin. Ela morava com seus pais na sua infância, porém, após algumas brigas, eles se separaram. A guarda dela e de seu irmão foi dividida. Durante a semana, ela ficava com sua mãe e aos finais de semana, ela ficava com seu pai. Jessica era uma menina calada e tímida, e isso tinha muito a ver com tudo que ela passou em sua infância. Aos 5 anos, seu pai tinha uma certa mulher e ele tinha o costume de deixar o pai desta mulher tomando conta de Jessica enquanto ele ia resolver alguma coisa ou sair com sua namorada. Quando Dale, o pai de Jessica, não estava em casa, este homem tinha o costume de ir até lá, sentar na beirada de sua cama e começava a acariciar o seu corpo. E depois, Jessica era forçada a tocar nele. Este primeiro terror de Jessica durou até o final do namoro de seu pai com esta mulher. Após alguns anos, a mãe de Jessica, Mônica, se casou e então ela começou a morar com seu padrasto, sua mãe e seu irmão. Eles viviam super bem até que em 1991, um homem chamado Steven Oliver virou vizinho de sua mãe. Este homem tinha o costume de convidar todas as crianças do bairro para brincar em sua casa com seu filho. E a maioria das crianças sempre iam, inclusive Jessica. Steven Oliver era um homem careca, com óculos de lentes grossas, e ele sempre a fazia sentar em seu colo. Jessica diz que ele tinha um cheiro horrível, um cheiro misturado de cigarros e café. E apesar dele sempre usar roupas sociais, pois ele era um professor de redação, ele sempre aparentava estar sujo. Durante as brincadeiras, Steven Oliver dizia pra ela que ela estava fazendo tudo errado e que ela era uma menina má. E então ele mandava que ela fosse até a cozinha e então Jessica ia. Nessa cozinha era onde todo o horror acontecia. Ele a forçava a ter relações sexuais com ele e a tocá-lo de várias formas. Jessica não tinha contado nada à sua mãe. Então, eventualmente, quando ele chamava as crianças para ir à sua casa, não tinha como ela dizer não, pois ela não tinha nenhuma desculpa para isso. Ele sempre socava a Jessica nas pernas ou nas costas, ou até mesmo a golpeava com vassoura. Seu abuso era tanto psicológico quanto físico. Ele vivia dizendo pra ela que ela era uma inútil, estúpida e que ninguém jamais ia querer namorar com uma menina tão feia. Ele sempre ameaçava a Jessica, dizendo que se ela contasse qualquer coisa pra alguém, ele mataria toda a sua família. Teve até um dia que ele a golpeou com uma faca no estômago. Jessica começou a sangrar muito. Ele disse que não a levaria para o hospital, que ela colocasse uma faixa em sua barriga e que não contasse a ninguém o que ele tinha feito com ela. E assim, Jessica fez. Mas não era só Steven que atormentava Jessica. Seu pai, Dale, alugava um quarto dentro de sua casa para um amigo. E por diversas vezes, quando seu pai precisava sair para resolver qualquer coisa na rua, ele pedia para que este amigo tomasse conta de sua filha. Jessica não ficava nada à vontade com os olhares predatórios deste homem. Ele ia se aproximando dela pouco a pouco, até que chegou a tocar em sua coxa e começou a dizer coisas muito impróprias. Jessica rapidamente se levanta e vai até seu quarto, e neste dia nada acontece. Em outro final de semana, onde ela teria que voltar à casa de seu pai, ela disse à sua mãe que estava doente e que não queria ir. Porém, isso era uma ordem judicial, e se a mãe dela não deixasse ela ir para a casa do pai dela, ela teria sérios problemas com o juiz. E como Jessica não tinha contado nada a ela, ela achava que era apenas um capricho de adolescente. O dia inteiro, Jessica ficava grudada em seu pai ou seu irmão. Ela tentava ao máximo não ficar sozinha. Porém, anoiteceu e todos foram para seus quartos. E então ele aproveitava esse momento onde todos estavam dormindo, ia até o quarto de Jessica e abusava dela. E isso se tornou uma rotina. Todos os finais de semana que Jessica estava lá, ela era atormentada por este homem. Finalmente, quando Jessica estava na 5ª série e com 13 anos, parecia que o pesadelo dela havia acabado. O padrasto e a mãe decidiram mudar de cidade. Então Jessica estava em êxtase e muito feliz, porque pelo menos de Steven ela estaria livre, já que todos os finais de semana ela continuaria indo até a casa de seu pai. Só que ela também teve uma outra boa notícia. Seu pai disse que iria se casar.
e que por causa disso, seu amigo também teria que sair de sua casa. Jéssica estava eufórica, finalmente ela se sentia livre de seus abusadores. Mas não foi, e quase que imediatamente Steven Oliver começou a morar na mesma cidade onde ela estava morando com sua mãe. Ele começou a ligar para sua casa e pedir para que os filhos de Mônica fossem brincar com Ryan, seu filho. A mãe de Jéssica achou aquilo muito estranho e disse para ele para parar com isso, senão ela chamaria a polícia. Como Steven viu que ele não conseguiria nada ali, ele voltou para Eau Claire, Wisconsin, e conseguiu uma casa próxima à casa de Dale, pai de Jéssica, pois ele sabia que todos os finais de semana Jéssica estaria ali. Um certo final de semana, Jéssica estava no parque com seu pai e seu irmão, até que Steven apareceu com Ryan. Ryan era muito amigo de Jéssica, ela gostava muito dele, ela sempre brincava, conversava com ele. E Steven começou a conversar com Dale e dizer que estava prestes a lançar um livro e que estava montando um clube com os jovens que o ajudariam com isso. Dale disse que esse era o sonho de Jéssica, que ela sempre sonhou em ser escritora e que ela ficava horas e horas escrevendo em seu diário histórias e sonhando com um dia que publicaria seu próprio livro. Steven disse pra ele que se Jéssica quisesse, ela poderia entrar neste clube. Dale disse que claro que ela gostaria, pois este era o sonho dela. Oliver nesta época tinha 38 anos, era professor e dava aula de português e redação, então Dale não viu nenhuma maldade nisso. Steven disse que ele era uma espécie de olheiro que procurava pequenos prodígios para apresentar à editora. Apesar de tudo, Jéssica ficou muito feliz, pois ela viu naquilo uma grande chance de ter um futuro como escritora. Semanalmente, Oliver pegava os poemas ou as histórias que aqueles jovens escreviam e ele dizia que levava até a editora. Ele chegou até pagar estes jovens, dizendo que a editora tinha dado esse dinheiro como uma gratificação por tudo que eles estavam fazendo. As semanas se passaram e em um final de semana, Steven Oliver bate na casa de Dale e diz pra ele que tem uma grande surpresa. A editora escolheu Jéssica como a aluna prodígio. O pai de Jéssica ficou muito feliz e viu naquilo uma grande oportunidade. Então, Steven Oliver disse a ele que Jéssica precisaria ir até uma outra cidade no dia seguinte para participar de algumas reuniões. Dale disse que não poderia ir, pois ele estava muito ocupado. Logo que imediatamente, Steven disse a ele que não teria problema, que ele levaria Jéssica e a traria no dia seguinte. Então, no dia 16 de setembro de 1995, era 7 horas da manhã de um dia de sábado, Steven Oliver foi até lá e buscou Jéssica. Ele disse para Dale que a traria no domingo de manhã. Como a cidade que eles iam era bem longe, Jéssica aproveitou este momento e dormiu dentro do carro. Jéssica dormiu por aproximadamente 2 horas e quando ela acordou, levou um susto, pois suas mãos e seus pés estavam amarrados. Ela começa a chorar e dizer pra ele que a solte, que ela não entende por que ele está fazendo isso com ela. Neste momento, a postura de Steven muda completamente e ele começa a dizer a ela que seu nome agora é Cindy Johnson e que ele é seu pai, David Johnson. E ele também diz a ela que se alguém a perguntar por que está com um semblante tão triste, é pra dizer que foi porque seu irmão gêmeo morreu com sua mãe em um acidente de carro. Outra pergunta que ela fez em sua ingenuidade é se eles iriam encontrar os editores, só que ele não respondia nenhuma das perguntas dela. Ele só ficava dizendo que agora seu nome era Cindy Johnson e que ele era seu pai, David Johnson. Eles viajaram o dia inteiro na estrada até que anoiteceu e ele parou em um estacionamento próximo ao aeroporto do Kansas. Ele atirou do carro e com uma faca apontada para ela, ele disse que se gritasse ou se comportasse de uma maneira suspeita, ele a mataria na hora, sem pensar 2 vezes. Ele também a cortou e disse: "Isso machuca, né? Se você fizer alguma coisa, o que eu vou fazer é muito pior." Steven continuou dizendo: "Nós vamos pegar um avião e se você disser a alguém, eu vou enfiar esta faca em suas costas, cortar sua medula espinhal e te matar imediatamente." Em 1995, os aeroportos não se preocupavam muito com a segurança. Não tinha quase nenhuma câmera de segurança e nem detectores de metal. Então, por todo o percurso, Steven ficou com a faca apontada nas costas de Jéssica e ninguém percebeu absolutamente nada. Eles entraram no avião, viajaram até o Texas e ninguém perguntou nada.
Naquela mesma noite, eles chegaram no Texas e ele a levou até um motel na cidade e pediu um quarto. Jéssica estava longe de sua casa com este homem horrendo, no lugar que ela não conhecia. Ela estava muito aterrorizada. Ela só chorava e pedia que ele não fizesse nenhum mal a ela. Então Jéssica, neste dia, mais uma vez, foi abusada por Steven. Neste mesmo motel, Steven cortou os cabelos de Jéssica e tingiu de castanho escuro para que ninguém a reconhecesse. Ele também ficava muito eufórico e andando por todo o local para ver se tinha alguma polícia por perto. Ele também fazia Jéssica usar boné e roupas largas para que ninguém soubesse que ela era uma menina. Eles ficaram algum tempo nesse motel até que ele decidiu ir para um outro. Chegando nesse lugar, ele conversou com a gerente do hotel e disse a ela uma história muito triste. Disse que tinha acabado de perder sua mulher e seu filho, que eles dois tinham perdido tudo e que eles estavam nessa cidade para refazer sua vida. A mulher então se comoveu e disse a ele que tinha um quartinho nos fundos do hotel onde ninguém ia e que ele poderia pagar por este apartamento fazendo alguns trabalhos pelo hotel. Ele imediatamente disse que sim e levou Jéssica até este lugar. Eles viviam entre blocos de quartos vazios que estavam em construção e ninguém ficava ali. Ele costumava trancar Jéssica lá dentro dia e noite e checava de vez em quando. Se ela não seguisse as ordens, ele a amarrava na cama e ela ficava deitada o dia inteiro. Outra coisa que ele fazia era espancá-la constantemente. Ele dava tapas e socos em seu rosto toda hora. Mesmo passando por tudo isso, Jéssica ainda tinha esperança que seus pais a encontrariam. Ela tinha isso vivo dentro do coração dela e esperava pelo momento em que encontraria seus pais. Algumas vezes, quando Steven não estava no quarto, Jéssica chegou a tentar ligar para sua casa, só que sempre dava um número errado. Ela não entendia, porque ela conhecia seu número. Então ela finalmente entendeu que ele tinha mexido nas configurações do telefone. E, por exemplo, quando ela colocava um 1, estava sendo um 8, ou quando era um 8, era um 3. Ele mudou e ela não sabia como digitar o número certo daquela forma. Então chegou um momento que Jéssica parou de tentar e algo nela começou a mudar. Ela começou a desistir. Todos os dias ele dizia pra ela que os pais dela não estavam a procurando, que eles não amavam ela e que ela era um peso do qual eles se livraram. Que a única pessoa que amava era ele, seu pai, David Johnson, e que ela era sua filha amada, Cindy. Ele ficava martelando isso na cabeça dela a todo momento, até que Jéssica começou a se perder numa realidade de quem ela era. Steven também inventava um mundo onde realmente Cindy Johnson existiu. Ele contava histórias e isso foi mexendo com a cabeça de Jéssica. Ela foi realmente tendo uma lavagem cerebral. Chegou um momento em que Jéssica não pôde mais discernir a diferença entre sua vida verdadeira e esta vida falsa que foi imposta a ela. Enquanto isso, no domingo de manhã, Dale acha muito estranho sua filha não ter voltado para casa ainda. Então ele pega o telefone e liga para Mônica, dizendo que Jéssica tinha fugido de casa. Mônica disse o quê? Ela não faria isso. Com quem ela está, Dale? Então foi aí que Dale disse que tinha deixado Jéssica viajar com Steven Oliver. Mônica ficou possessa, disse pra ele imediatamente desligar aquele telefone e ligar pra polícia. Os policiais começaram as investigações, eles acharam um carro próximo ao aeroporto e então eles entenderam que com certeza ele tinha pego o avião. Mais ou menos 15 mil folhetos foram distribuídos por todos os estados para conseguir encontrar Jéssica. Só que as semanas iam passando e nada ia acontecendo, ela não era encontrada. Mônica não perdia as esperanças, ela tinha certeza que uma hora ela encontraria sua filha. Os policiais tinham medo de encontrarem Jéssica morta, pois já havia 3 meses que ela tinha sumido. Steven Oliver todas as noites assistia religiosamente a televisão por qualquer coisa que indicasse que a polícia estava próximo. A única noite que ele não assistiu, passou uma matéria falando sobre Jéssica e sobre Steven, e as fotos deles apareceram nacionalmente. Então nesse momento, uma funcionária do hotel notou que David Johnson se parecia muito com Steven. Ela não reconheceu Jéssica, pois ela estava muito diferente das fotos que foram mostradas na televisão. Mas mesmo assim, esta funcionária ligou para a polícia e avisou que tinha um homem suspeito naquele hotel. Na quinta-feira à noite, por volta das 2 da manhã, agentes do FBI entram no quarto
empurram Oliver pela parede e puxam Jéssica. Nesse momento ela começa a gritar e dizer: não, deixem meu pai, ele não fez nada pra vocês. Então os policiais perguntam: qual é o seu nome? E ela fala: eu sou Cindy Johnson, ele é meu pai, David Johnson. Os policiais dizem a ela que não, que o nome dela é Jéssica, mas ela continua brigando e dizendo que não, que seu nome é Cindy. Steven foi preso e só depois dos oficiais mostrarem a Jéssica fotos de seus pais, fotos dela mesmo e explicar sobre sua vida, que ela meio que caiu em si e lembrou quem ela era. Então, os agentes deram todo o apoio a ela e a ajudaram a entender tudo que ela passou naqueles dias horríveis. Eles perguntaram a ela sobre tudo. Jéssica disse que era estuprada diariamente e que ele também a espancava todos os dias. No dia 29 de dezembro de 1995, a mãe de Jéssica vai até seu encontro e elas duas se encontram no aeroporto. Jéssica correu até os braços de sua mãe 105 dias depois que Steven a sequestrou. Mas Jéssica disse que mesmo voltando para casa, as coisas não foram nada fáceis. Ela teve que lutar todos os dias contra seus traumas. Rapidamente, ela voltou para o colégio porque ela queria desesperadamente que a vida dela voltasse ao normal. Seus amigos não sabiam como agir com ela e outras crianças praticavam bullying, dizendo: por que você não fugiu? Eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. E ela dizia: vocês não estavam lá, eu não poderia ter fugido. Mas no caminho de Jéssica também apareceram pessoas maravilhosas. Seus professores deram todo o apoio para ela e sempre levantavam seu ânimo. Ela conseguiu tirar boas notas, criou projetos de arte e trabalhou em empregos pós o colégio. Jéssica disse que Oliver influenciou o seu passado, mas que ela não deixaria influenciar o seu futuro. Em junho de 1996, ocorreu o julgamento e Jéssica testemunhou por horas. Os advogados de Oliver argumentaram que Jéssica tinha fugido por conta própria e que ela quis ir com ele. Porém, o júri não acreditou neles e ele foi condenado a 40 anos de prisão sem liberdade condicional. Jéssica também contou ao FBI sobre os seus outros agressores e os dois também foram presos. Eu não encontrei seus nomes e nada relacionado a eles. Depois do sequestro, Jéssica teve que passar por diversas cirurgias. Steven Oliver a batia tanto no rosto que seu maxilar e seus ossos quebraram. Ela teve que fazer 10 cirurgias de mandíbula em um ano. Também foi diagnosticada com fibromialgia, um distúrbio muscular tão debilitante que às vezes ela mal consegue andar. Jéssica também odeia viajar de avião após tudo que aconteceu. Jéssica também não suporta cheiro de café, pois o hálito de Steven sempre cheirava a ele. Por um tempo, ela acreditou que a violência era algo normal e se tornou vítima de namorado abusivo. Mas à medida que ela foi crescendo, foi se tornando mais forte e ela percebeu que ela não merecia passar por nada disso. Atualmente, Jéssica dá palestras em colégios e fala sobre os perigos de não contar o que está acontecendo aos pais ou a algum adulto responsável. Atualmente, Jéssica é casada e tem 2 filhos e ela diz que isso é um milagre, pois após tudo que ela passou, os médicos disseram que ela teria de 3 a 5% de chance de engravidar. Então ela diz que isso é um verdadeiro milagre. Então, gente, esse foi o caso de hoje. É sempre muito importante nós ficarmos atentos a quem está ao redor dos nossos filhos, sobrinhos e irmãos. E sempre deixar claro a eles que eles podem nos contar absolutamente tudo para que essas coisas não venham a acontecer. O importante é sempre prestarmos muita atenção em nossas crianças, pois às vezes um silêncio é um grito de socorro, é um pedido de ajuda. Queria muito agradecer a vocês se vocês chegaram até aqui no final desse vídeo. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário dizendo o que você achou desse caso, dando a sua opinião, que pra mim é muito importante. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra vocês sempre serem notificados de novos vídeos. Me sigam também nas minhas redes sociais e em breve teremos um próximo caso. Um beijo e até o próximo vídeo.